Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. É uma satisfação estarmos aqui reunidos, né? Para nós trocarmos experiências, andando com Cristo, né? E contar as boas novas. E é esse o motivo desses nossos encontros aqui, todos os dias às 20 horas. Hoje eu gostaria de apresentar o nosso irmão Gessé Carlos. Ele foi da Igreja Apostólica por muitos anos, e já faz bastante tempo que ele saiu, né? E hoje, pela misericórdia e graça, ele serve ao Senhor na Igreja Presbiteriana. E hoje ele vai contar aí o depoimento, ou testemunho, não sei o que ele preparou para nós, né? E eu gostaria eu não sei se o Gessé gostaria de orar, ou se quer que um de nós, né? Ok, eu vou orar. Ok, vamos orar aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Pai, por esse momento, e te agradecemos pela tua presença em nosso meio. Te agradecemos, Senhor, pela nossa salvação, porque um dia o Senhor nos chamou, e hoje nós estamos no caminho, no verdadeiro caminho. Pai, nesse momento eu gostaria de entregar a vida do teu filho, do Gessé, em tuas mãos, que ele possa ser instrumento e que ele possa falar através da boca dele. Pai, use-o, papai, como instrumento teu. Em nome de Jesus. Amém. Gessé, se você pudesse apresentar melhor, falar um pouquinho de você aí para os irmãos, tá? Fique à vontade a partir desse momento. Tá bom. Boa noite, graça e paz aos irmãos, aqueles que ainda não professam a nossa fé também, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, possa estar chamando cada um de vocês, porque assim como nós fomos chamados, Deus tem um propósito para cada um de nós, e com base nas Escrituras, na Palavra de Deus, é que nós estamos prosseguindo. Eu vou cantar uma música primeiro, e depois aí eu já começo contando a minha história e falando a palavra. Eu não sei se vocês conhecem, é uma música, é uma canção evangélica, mas é um pouco mais antiga. Então, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito, e eu acho que é muito edificante também. Ela continua. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplando tua face, nos rendemos-nos a ti. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplando tua face, e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha, e cada brilhantina mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui.
Amém. Deixa eu colocar o violão aqui para a gente conversar. Irmãos, antes de começar a contar minha história, conforme eu for contando, eu já vou me apresentar. Mas eu queria abrir com os irmãos, se os irmãos puderem abrir também. Antes quando eu estava procurando esse texto, alguma coisa para falar, eu pensei aqui, nós normalmente estamos falando sobre igreja, estamos falando sobre frequentar uma igreja, sobre frequentar outra igreja, saímos da IA, e aí eu pensei, pedi para Deus assim, qual que seria uma palavra interessante para a gente conversar, para trazer. E me veio no coração uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo cansou de dizer que aquela igreja era um exemplo, porque algumas igrejas Paulo fundou, mas depois ele mandava cartas exortando, tem gente saindo com mulher do outro, tem gente fazendo isso, algumas igrejas eram assim. Mas essa igreja era uma igreja, era um pessoal que eles viviam na idolatria, mas depois que eles conheceram o Senhor Jesus, eles simplesmente mudaram, largaram a idolatria. E por que eu estou falando isso? Como é que a gente chega a essa conclusão? Porque a carta endereçada a essa igreja demonstra tudo isso. E por que eu acho um assunto bom para a gente conversar hoje aqui sobre isso? Porque essa igreja, toda vez que eu me preocupo, eu começo a frequentar uma denominação, começo a frequentar uma outra, eu penso assim, essa igreja é aquele modelo que Paulo nos mostrou na carta para aquela igreja? E aí eu vou fazendo as comparações. E essa igreja que eu estou dizendo aqui é a igreja de Tessalônica. Então eu quero ler com vocês um trechinho, e depois vocês em casa leiam 1ª, 2ª Tessalonicenses, e vocês vão perceber a preciosidade que eram esses irmãos. E eu vou começando assim por 1ª Tessalonicenses 1, versículo 2. Paulo diz assim, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Agora aqui, olha. Da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele já começa dizendo sobre essa igreja. E essa igreja, ele dava graças a Deus porque ele percebia nessa igreja uma operosidade da fé, abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes, olha só, irmãos, que preciosidade, você participar de uma comunidade, e o apóstolo Paulo chega assim, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que a repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Amém, irmãos? Os irmãos que quiserem continuar lendo com essa perspectiva, porque às vezes nós lemos um texto bíblico, um texto, e às vezes a gente lê com uma perspectiva diferente, mas aqueles que quiserem ler com essa perspectiva, vocês vão perceber que essa igreja eles tinham entendido a transformação do evangelho,
Eles tinham entendido a transformação em Cristo Jesus. E nós hoje, irmãos, nós estamos usando esse texto, nós estamos usando algumas palavras que já foram ditas nesse grupo. Para quê? Para também sermos essa igreja de Cristo. Sermos essa igreja que imita os apóstolos, que imita o Senhor. E essa igreja que deixou os ídolos e passou a crer no único Deus vivo e verdadeiro, no qual Jesus Cristo é o Filho e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, irmãos, o nosso objetivo, pelo menos o meu objetivo até agora, depois que eu consegui entender essa palavra, é fazer uma verificação sempre. De vez em quando eu vou dar uma lida lá. Deixa eu ver se eu estou sendo esse crente que foi reconhecido na Acaia, na Macedônia, que foi exemplo. Segundo as palavras do apóstolo Paulo, que com Silvano escreveu essa carta. Amém? Então eu vou contar, a partir de agora, eu vou contar a minha história. Eu nasci em 67, eu estou com 53 anos de idade. E quando eu fui concebido, em 66, meu pai já era pastor da IA e minha mãe já era da IA. Ou seja, eu teria tudo para ser um cara da IA hoje. Porque eu fui concebido, porque meu pai, quando ele conheceu minha mãe para se casar, existia uma disciplina tão rígida na igreja que você precisava conhecer, namorar e casar em 6 meses. E meu pai, como era pastor e ele levava muito a sério, ele fez isso. Ele conheceu minha mãe e casou em 6 meses. Namorou e casou em 6 meses. E eu fui concebido em 66. Nessa época, a Rosa ainda era viva, o bispo e a dona Odete, então a direção era composta pelo bispo, pela Odete e pela Rosa. Nós, quando eu conheci um pouco, comecei a crescer um pouco, ouvir as coisas, nós chamávamos os 3 de a direção. Então falava assim, a direção vai orar, a direção vai pedir orientação, a direção vai orar. Até aí, irmãos, existiam algumas falhas, algum problema, mas não existia, a idolatria ainda não era um negócio muito forte lá dentro. Porque, por mais que a gente tivesse uma consideração boa pela direção, eram os 3, eles oravam, tal, conversavam. Mas, irmãos, eu me lembro de coisas de quando eu era muito pequeno. E para falar a verdade para vocês, algumas coisas foram acontecendo que eu mesmo, naquela época, já achava estranho. Eu não tinha ainda maturidade para pesar, para pensar nas coisas, para raciocinar um pouco mais, mas eu achava muita coisa estranha. Por exemplo, a Rosa, quando ainda viva, ela fez um casamento de fachada com o pastor Renato. Não sei se vocês sabem disso. Fez um casamento de fachada. Mas era um negócio tão escondido que ninguém podia saber de nada. E era um negócio assim, eu não lembro se era alguma coisa para herança, alguma coisa para resolver isso. E isso foi uma das coisas que, quando eu descobri isso daí, eu fiquei meio... Eu lembro que eu era pequeno, tudo, mas isso me chateou. Eu falei assim, mas por que não pode ser contado? Todo mundo que é casado fala, o dela é um segredo. Como assim? Segredo absoluto, não podia falar. Beleza, passou isso daí, continuei, eu era muito pequeno, eu tinha vontade de fazer parte do coro infantil. A Rosa veio a falecer. E isso aí eu já não lembro muito do dia que ela faleceu, quantos dias ficou, tudo. Talvez eu fui um pouco privado dessas reuniões e tal. Mas logo depois que ela faleceu, uma coisa que me incomodava, vocês veem, eu era moleque, tudo já me incomodava, gente. O seu Aldo era o motorista da igreja. Porque o que acontece? O seu Aldo era um motorista de táxi e tal, e a Rosa tinha chamado o seu Aldo para dirigir uma veraneio. A igreja tinha uma veraneio. Aliás, depois ela passou a ter 2.
que a veraneia era um carro que andava bem, tinha bom porta-mala. Os mais antigos sabem o que era uma veraneia. E o seu Aldo era o motorista. E de vez em quando a igreja levava a Santa Comunhão nas filiais próximas. Santo André, Registro, alguns lugares assim, eu talvez não estou me lembrando direito, algumas cidades. Registro, eu vou contar a história, por isso que eu me lembro mais. E uma coisa que me deixou muito chateado, eu lembro de vocês, eu era muito novo, devia ter uns 10 anos no máximo, mas eu consigo lembrar. Uma coisa que me deixou muito chateado é que o seguinte, para você ir para uma Santa Ceia no interior, então o que fazia? Os irmãos se reuniam todos na frente da igreja, cada um com seus carros. Quem tinha carro, porque eram muito poucos irmãos que tinham carro na época, era muito difícil ter um carro. Quem tinha carro, meu pai não tinha carro, mas às vezes a gente nesse dia a gente foi com o pai da Marise Fiel, que está no Facebook, o pessoal conhece. E o pai da Deise e tal. Ele tinha uma Kombi, mas assim, os irmãos tinham perua Kombi, tinham Fusca, esses carrinhos não são carros que andavam. E o pessoal ia para frente da igreja, ficava esperando a direção sair para levar a Santa Comunhão para uma igreja, para uma filial, para todo mundo acompanhar. E o seu Aldo era o motorista. Então foi todo mundo, aquele clima de festa, levava lanche na perua, tudo, e todo mundo ia. E eu lembro desse de Registro, eu vou contar para vocês. E nós fomos para frente da igreja, ficamos esperando para ir. E na época também não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha nada disso. Era cada um conhecia um mapa, tinha um mapa, um falava, vai por aqui, vai por ali. Então, irmãos, eu sei que o seu Aldo pegou essa veraneia, mas assim, em 15 minutos, ninguém sabe mais onde o homem estava. Ele já andava assim a 120 por hora, 130 por hora. Pegou a estrada e desapareceu. Os irmãos ficaram tudo para trás. Todo mundo se perdeu. Nós fomos chegar no meio da reunião. Ele não estava nem aí com ninguém. O seu Aldo era motorista, mas ele não estava nem aí. A veraneia era um carro naquela época que dava 160 por hora. Os irmãos da igreja tinham tudo Fusca que não chegava nem 100. Mas ele me ligou, parecia que ninguém estava esperando a direção, ele não olhou no retrovisor, mas desceu a linha nesse carro, ficou todo mundo para trás, cada um errou por um caminho, um entrou. Teve gente que não conseguiu nem aparecer. Irmãos, eu sei que isso, eu tinha 10 anos mais ou menos, mas eu fiquei muito chateado. Eu falei assim, como é que pode? Essa foi também uma cena que me deixou. Conforme o tempo foi passando, aí eu entrei no coro, comecei a cantar no coro, entrei com um pouco mais de 12 anos, logo que acabou o coro infantil, eu tinha um sonho de cantar no coro infantil. O Roberto e a Norma cantaram no coro infantil, o Roberto, a Norma, a filha do Chico, a Cleusa, cantava no coro infantil, mas eu sou da idade do Serginho, e nós dois não cantávamos, só o Serginho que uma vez fez um negócio lá, porque ele era filho do Chico, então ele participou da apresentação, mas eu não, tive que esperar a idade. E aí entrei no coro e tal, começamos a fazer parte. Logo em seguida, eu lembro uma outra situação, que foi o seguinte, nós tínhamos combinado de ir para o sítio, ia para o sítio num feriado, que era numa sexta-feira, sítio em Juquitiba, e todo mundo programando para ir para o sítio. E naquela época, o Carlão das Bolinhas, o Carlão irmão do Isaías, tinha um pessoal que começou a levantar o seu Aldo lá dentro. O seu Aldo não saiu, não surgiu do nada. O seu Aldo começou a ser levantado por uma turma. O seu Aldo não era nem conhecido, ninguém conhecia o seu Aldo. Mas assim, um dos que levantaram foi o Catulé. O Catulé foi um cara que fez até hino pro seu Aldo. O Carlão, o irmão do Isaías, ajudou. O Paulo de Campos mesmo, nosso amigo irmão, mas também o pessoal ajudou a levantar o seu Aldo e começaram aquele negócio, Santo Aldo, Santo Aldo, Santo Aldo, e não sei o quê, e começaram aquele negócio e o pessoal começou a entrar nessa vibe aí, e começou. Santo Aldo, ia lá cumprimentar. E eu lembro que a gente estava programado para ir para o sítio,
E o bispo, na quinta-feira, nós estávamos na reunião, e o bispo era um cara de gente boníssima. Eu conheci o bispo, olha, dos 3 ali, pensa no cara 10. Se o bispo me chamasse, falasse qualquer coisa para mim, eu encarava na boa, porque era muito gente boa. Pena que ele deu ouvido para quem não devia. E o bispo foi no púlpito e falou assim, irmãos, amanhã nós vamos todo mundo para o sítio, acho que era uma sexta-feira, emendar fim de semana, nós vamos para o sítio. E eu vou pedir que os irmãos não joguem futebol. Porque a igreja tinha um negócio de não poder jogar futebol, a gente não jogava. Né? Então eu vou pedir para os irmãos, o bispo falando isso no sítio, no púlpito. E o pessoal, quando o seu áudio chegou, o pessoal já foi cumprimentar o seu áudio. E já começaram assim, e começaram a falar já pro seu áudio. O bispo falou que não é para jogar bola. O seu áudio, assim, na hora, falou, não, pode jogar bola, fica tranquilo, pode jogar bola. Quer dizer, nem para falar assim, não, eu vou conversar com o bispo para a gente chegar num... Porque eles eram considerados a direção da igreja. Depois que a Rosa morreu, e depois passou um tempo, ficou o bispo, a dona Odete e o seu Aldo da direção. O cara nem para falar assim, não, vou conversar com o bispo direitinho e a gente te dá uma resposta. Não, o bispo tinha acabado de falar no púlpito, ele virou para a turma e falou, não, fica tranquilo, pode jogar bola todo mundo e tal. Irmãos, eu gosto de jogar bola, não tem nada, eu acho que o problema não era esse em si. Mas já se mostrava uma direção que não estava afinada. Uma direção que não estava unida. Isso também me deixou, eu falei, mas o bispo fala uma coisa, ele fala outra, o que nós vamos fazer? No final, todo mundo jogou bola e não teve problema nenhum. Mas aquilo, irmãos, meu coração me incomodava. Porque eu sentia uma igreja dividida. Uma igreja seguia o Cristo, seguia o bispo. Então, o que o bispo falava, essa parte da igreja ouvia o bispo. Outra parte da igreja desprezava o bispo e seguia o Aldo. Então, eu vivi bem isso daí. Eu falei, não é possível, isso aqui não pode dar certo. Isso aqui uma hora vai estourar a bucha, não tem como, irmão. Isso aqui pode ser na igreja que você frequenta hoje, pode ser... A própria Bíblia fala que aquele que divide os irmãos, ele comete um pecado grave. Mas eu lembro que isso aconteceu. E isso também me incomodou. Depois, eu comecei a já ficar meio rebelde. Já não gostava muito de ir, não gostava muito da igreja, ficava meio rebelde. Meu pai era pastor, falava alguma coisa em casa, eu falei, o senhor não sabe nada. Lá acontece isso, eu já contava umas coisas. Porque eu trabalhei na igreja uma época com o Bevenuto, né? Fiquei lá trabalhando, não tinha o que fazer em casa, meu pai falou, não, vai lá trabalhar com o Bevenuto. E para vocês verem a que ponto que chegar, irmãos, porque o que acontece? A igreja, quando ela começa a ser dividida, quando ela começa a ter essas coisas, o pecado começa a entrar. Esse que é o problema, é o pecado começa a ser prática comum das pessoas. Pra vocês terem uma ideia, o nível de pecado que estava, tem uma pessoa, eu não vou falar o nome, não sei se ele continua na igreja, se ele já saiu, mas eu lembro que eu era jovem, já uns 15 anos, mais ou menos 16, e tinha um rapaz, ele tinha uma TL, ele falou assim, não, vamos lá pro sítio, vamos lá no sítio de Juquitiba, vamos fazer um negócio, não sei o que, vamos trabalhar lá. E tinha convidado mais um outro que eu não lembro quem era. Acho que eu lembro também, mas não vou falar o nome aqui. E ele falou, não, vamos lá pro sítio, vamos lá pro sítio. Eu falei, mas o que vocês vão fazer? Vamos trabalhar, vamos não sei o quê. Aí eu peguei e falei pro meu pai, e na época, quando a gente falava, vou pro sítio de Juquitiba, era como você falar, vou pro céu. O pai, beleza. Se eu falasse assim, eu vou ver o jogo do São Paulo no vizinho, não podia de jeito nenhum. Mas eu vou pro sítio Juquitiba, tá abençoado, vai lá. E eu fui pro sítio de Juquitiba com esse rapaz e nós somos numa TL e tal. Quando chegou no sítio, eu comecei a perceber que eles começaram a ficar me evitando com uma conversinha diferente. Ou seja, para encurtar o assunto, eles foram lá para fumar maconha. Então, vocês veem o nível como estava já. Ou seja, o pecado já estava lá dentro. Era assim, o pecado era tão grande lá dentro que era um fumava maconha, o outro catava a mulher dos outros, um catava a mulher de não sei o quê. O adultério lá era um negócio descambado. Pô. O seu Aldo pegava uma, um outro pegava outra. Era assim um absurdo.
E ninguém ligava muito para isso. Ou seja, o pecado estava entrando por conta dessa divisão, por conta da idolatria, por conta de tudo isso. Bom, irmãos, eu só sei que é o seguinte, depois disso, eu fui falando as coisas para o meu pai, para minha mãe, eu falei, eu não acredito mais em nada, o seu Aldo não vale nada, mas não estou falando aqui porque blog do Martinho me falou, porque não sei o quê. Porque eu via. O seu Aldo realmente não valia nada desde o começo, desde quando ele era motorista da Veraneio. Um cara que vai dirigir uma veraneio e deixa todo mundo da igreja para trás e não está nem aí, ele nem conversava com a gente, ele nunca assistiu um culto da igreja apostólica, nunca. Ele não, nem nessa época ele assistia nada. Ele só tinha interesse em ganhar dinheiro. E aí, irmãos, eu sei que em 86, 87, eu deixei de ir na igreja, na IA. Eu casei e simplesmente abandonei. Eu, minha mulher também era da IA, mas nós saímos e não fomos suspensos, não fomos excluídos, nem nada. Saímos e não voltamos mais. E, graças a Deus, não tive vontade de voltar mais. Só que enquanto que nós casamos, minha mulher já estava grávida, teve o meu filho mais velho, que graças a Deus, todos eles hoje são presbiterianos, todos eles são encaminhados, são bênção. Mas aí logo quando meu filho mais velho nasceu, depois já veio um outro logo em seguida, a minha mulher começou a frequentar a igreja Renascer na Aclimação. Mas eu, irmãos, eu já não queria saber de igreja, não queria saber de pastor, não queria saber. Toda vez vi um pastor na televisão, eu falo assim, isso é um ladrão sem vergonha, igual o Nilson estava falando logo no começo, eu falei assim, mas vai ser crente. Eu falei, minha mulher chegava, não, mas eu sou crente, não sei o que, crente é tudo bandido, era tudo desse jeito. Eu lembro que uma vez ela tentou me levar naquela comunidade da graça, e eu cheguei, sentei, comecei, aí eu sei que o pastor falou uma hora lá, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, porque a gente... Eu olhei para ela e falei assim, o quê? Eu não estou morto em delito e em pecado, coisa nenhuma. Levantei e fui embora. Vocês veem a falta de maturidade, a falta de conhecimento das escrituras. Porque o ego, ele estragava o meu coração. Na verdade, eu não fui procurar nenhuma igreja porque eu acreditei em muita coisa que me falaram lá. Porque lá eu tocava no coro, onde eu ia, todo mundo, Gessé, toca uma música, toca uma musiquinha, todo mundo, Gessé, você é bom, Gessé, você é isso, Gessé. E isso, irmãos, isso é péssimo. Isso não é coisa de Deus, não. Uma vez eu fui trabalhar com um rapaz, ele falou assim, rapaz, quem te levanta lá em cima primeiro para depois derrubar é o diabo. Deus não, Deus se esfrega a cara no chão primeiro, para você conhecer, saber o pó que você é primeiro, depois ele te levanta, que é para você saber quem você é. Mas eu não sabia quem eu era, então eu achava, como é que o cara vem e fala assim que eu estava morto em delitos e pecados? Que absurdo é esse? Eu nunca tive morto em delito. Então olha a cabeça que é. Irmãos, e aí eu gostava de tocar em barzinho, fui fazer faculdade, tocava na faculdade, tinha uma banda na faculdade, tocava na banda. Irmãos, assim, minha mulher, meus filhos iam para a igreja. Eu não queria saber de nada. Mas chegou um momento que foi passando também, muita bebedeira, sabe, chegava muito tarde em casa e o pau quebrava, porque mulher nenhuma aguenta o cara que só vive em festa, em não sei o quê. E outros, quando você é músico, eu nessa época eu já tocava teclado um pouco também, então tinha uma banda que tocava uma banda que a gente tocava umas músicas do Pink Floyd, não sei se vocês conhecem. Então em festa, isso daí era a turma gostava da gente, pagava bebida, tal. Então aquilo que o diabo gosta de fazer com as pessoas, levanta o cara, adula tal e depois joga você na sarjeta. Porque é exatamente, você pode perceber. Então, e eu vivia numa situação, bebia demais, muito problema no casamento, problema tal. Até que
nasceu meu caçula, veio meu caçula em 98, 10 anos depois, veio meu caçula, foi uma bênção. E eu comecei a pensar um pouco na minha vida e tal. E eu lembro que o Papa João Paulo II tinha vindo no Brasil, e eu liguei um dia a televisão, vocês veem, eu passei até pelo catolicismo também, não teve nada a ver comigo, mas eu liguei a televisão e o que me atraiu foi uma canção que o pessoal cantava lá não sei se era no Maracanã ou no Morumbi, que era assim: Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Eu falei, nossa, que legal, tá uma música bacana. E aí eu comecei a ir na igreja do Padre Marcelo, que tinha umas músicas. Eu sempre fui ligado com música, sempre tive muito ligado com o Ministério de Música, né? Cantei no coro, toquei no coro, então né, tinha tudo isso aí. Mas foi no negócio do Padre Marcelo, mas não tinha nada a ver, tal. Voltei para casa e fiquei. E domingo, e aí nós mudamos, eu mudei para Jaú, saí de São Paulo, fui para Jaú, fui transferido para Jaú. Comecei a morar em Jaú, minha mulher logo arrumou uma igreja lá, Sala Nossa Terra, e já começou a frequentar lá também, e eu ficava domingo em casa, sem fazer nada. Eu saía para sauna, às vezes ia tomar depois vinha e ficava lá sozinho em casa, minha mulher para a igreja, aí eu brigava com ela, porque demorava para voltar, aquele negócio terrível. Irmãos, até que chegou um dia, eu falei assim, eu cheguei em casa, tal, tava meio mal, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ver onde essa turma tá, ver se tem essa igreja mesmo. Deixa eu ver o que essa turma tá fazendo, esse negócio vai todo domingo para a igreja, eu não tô botando muito fé, eu tinha uma motinha, eu peguei a moto e tum. Cheguei lá, o pessoal me recebeu super bem, sentei e Deus mandou uma palavra que, aquele negócio, que a palavra veio para você. Falei, puxa vida, é isso aí. E comecei frequentando, passei a ser membro da igreja. E fui, tal, e graças a Deus, comecei a participar do louvor, comecei a tocar junto, virei membro da igreja e tal, e participa do louvor, e toca, tudo. E em 2008, aí eu tive uma conversa franca com Deus. Assim. Falei, Senhor, eu não quero mais seguir essa vida que eu estou seguindo. Eu quero mudar. O Senhor me ajuda, porque eu sabe. Aí eu tinha entendido. O Senhor sabe que eu sou pecador, mesmo, eu sou porcaria. Meu. Não adianta eu vir aqui falar que eu sou isso, não, porque o negócio é assim, eu sou porcaria. O Senhor conhece minha vida inteira, o Senhor sabe disso, o Senhor sabe daquilo, tal. Eu não vou mais ficar, mas eu quero que o Senhor faça alguma coisa na minha vida, porque eu estou vivendo um monte de angústia, eu tenho tudo, mas eu estou vivendo um monte de coisa que eu tento fazer, não dá certo, não sei o que, eu quero que o Senhor realmente faça. E em 2008, eu me converti definitivamente, 2008, já está fazendo 12 anos. E comecei a participar do louvor. Aí depois disso comecei a participar do louvor, comecei a participar. Mas, irmãos, o propósito de Deus, assim, não é um negócio é engraçado. Às vezes, lá atrás, Deus já tinha um propósito na minha vida. Mas às vezes a gente não sabe. Eu tinha me convertido, eu cantava, eu louvava, a gente participava da igreja, a gente participava Teve uma reunião que a gente participou com o Bené Gomes. Bené Gomes era um cara que tocava ele tocava música gospel desde o começo, o pessoal que participou de um primeiro avivamento que teve. E assim, estava indo tudo bem. Tudo indo, ótimo, beleza, tal. Quando foi em 2016, aí comecei, eu fazia exames periódicos, tal. E aí, quando foi em 2016, eu fui diagnosticado com câncer de próstata. Eu tinha 48 anos. Vocês imaginam, assim, eu falei, nossa, Deus, poxa, agora que eu tô nos caminhos do Senhor, tal.
E aí eu não queria operar, eu fui num médico bom, tudo, gastei caro na consulta, mais de R$ 500 numa consulta, o médico falou assim, não, você vai ter que fazer a cirurgia, você tem que tirar. Eu falei, mas e quais são os riscos? Ele falou, tem 2 riscos. O primeiro risco é você ficar com incontinência urinária, ou se não, disfunção erétil. Eu falei, com 48 anos, o cara casado com mulher nova, ficar com disfunção erétil, pode matar na mesa de cirurgia mesmo, né? Porque senão vai servir para quê, né? E eu falei assim, não quero operar. Peguei, comecei a tomar uns negócios, tomar umas garrafadas, uns negócios, tudo. E aí procurei outro médico. Falei, não, vou com outro médico. Aí o médico tava, aquele negócio, tudo médico caro, gente. Porque eu falei assim, não, eu quero um médico bom, né? Então gastava uma grana. Cheguei no outro médico, tá, conversa daqui, conversa dali, me explicava tudo, fazia, não, é isso mesmo, vamos fazer os exames e tal. Doutor, e aí? Cirurgia. Falei, não é possível. Quais são os riscos? Os mesmos riscos. Falei, meu Deus. Bom, irmãos, eu fui em 4 médicos. Os 4 me mandaram operar. Eu falei, Senhor. Aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei assim, eu vou arriscar não operar? E daí acontece aquele negócio do barquinho, não sei se vocês já viram, o cara tá se afogando, passa um barco, ele não vai. Passa outro, ele não vai. Aí o cara morre, vai lá pro céu. Eu falei, ô Senhor, eu chamei o Senhor para me curar. Ele falou, mandei 4 barcos para te salvar. Você não quis entrar em nenhum. Eu falei, já mandou 4 meses. Eu falei assim, então eu vou operar. Aí resolvi fazer a cirurgia, fiz num hospital caro, acabei fazendo. Bom, irmãos, mas antes, deixa eu contar. Quando eu tive esse diagnóstico, eu estava trabalhando em Avaré. Eu morava em Jaú e trabalhava em Avaré. Tinha sido transferido para Avaré. E eu ficava durante a semana lá. E teve um dia eu estava tão triste, porque quando você tem um diagnóstico desse, você começa, a primeira coisa que você pensa, fala assim, acho que eu vou morrer mesmo, não vai, é mais um pouco aqui, vai, porque meu avô morreu disso daí, sabe? Meu pai teve mal de Parkinson, não deu pra gente saber se ele tinha isso daí, porque meu pai morreu novo também. Eu falei, vixe, pra mim não vai ser fácil, eu vou embora, tal. E eu lembro que lá em Avaré, irmãos, teve um dia que eu me derramei, mesmo me rasguei. Eu estava sozinho, eu morava sozinho lá numa kitnet. E aí eu orei com Deus, chorei na presença de Deus. Falei, Senhor. Aí eu falei assim, o que o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se o Senhor quiser me matar, já pode me matar também. Eu sou... Abri o coração, rasguei o coração. Mas eu falei assim, na minha cabeça, eu falei que já está tudo perdido, né? Então, você está perdido, já vamos com Deus, pelo menos lá, aí ele já sabe o que faz. Irmãos, mas eu comecei a sentir um alívio tão grande e eu fiz a cirurgia. Eu fiz num bom hospital, graças a Deus, não fiquei com incontinência urinária, nem com disfunção erétil. Eu operei em 2016. Nós já estamos em 2020, já vai para 4 anos, não tive nenhum problema. E passei por essa cirurgia. E aí viemos para Limeira. Quando eu fiz a cirurgia, eu já estava morando em Limeira, que eu fui transferido para Limeira também, aí daqui para São Paulo, para fazer fiz a cirurgia em São Paulo. Aí comecei, e vim aqui, e meu filho participava de uma igreja presbiteriana. E o pastor do meu filho, um dia a gente estava lá em Tatuí, meu filho morava em Tatuí, né? A gente começou a conversar com o pastor de Tatuí, da presbiteriana Rocha Eterna em Tatuí, e perguntamos para o pastor, não tem uma igreja assim, animada? Porque tem muita igreja presbiteriana que o pessoal fala sorveteriana, né? A brincadeira. Mas essa era uma presbiteriana animada, sabe? E tem um conservatório lá em Tatuí, eles fazem, uma vez por ano o conservatório vai na igreja, faz um coral, faz uma cantata, o conservatório, foi um negócio lindo. Eu falei, não tem uma igreja dessa em Limeira? Ele falou, tem, o pastor Vinícius fez seminário junto comigo, igreja tal, e me indicou. Irmão, você sabe quando você chega numa igreja, parece que você frequenta aquela igreja há 10 anos, mas já fui abraçando todo mundo, e parecia que eu já conhecia todo mundo. E assim, a gente sentiu tão em casa, e é uma igreja presbiteriana, mas ela é mais avivada, sabe? E a gente sentiu tão em casa, que já tenho amigos lá que a gente viaja junto, que a gente passeia junto, tal, um negócio muito bom.
E um dia, não sei se vocês já ouviram falar, tem um senhor que chama Tio Pedro. Tio Pedro, ele é um presbiteriano, ele é meio conhecido no Brasil porque ele faz missões. Ele vai para... Até eu acho engraçado o negócio, a gente chamava a Dona Odete de missionária, né? Mas assim, nunca ninguém perguntou, mas qual missão que a senhora fez? Nunca fez uma missão. Porque na presbiteriana as missões são levadas a sério. Você precisa fazer missão em outros países, em outros lugares. Ser missionário é fazer missão, não é você ficar só dentro de uma igreja. Você sai para o mundo para cortar mato junto com os outros, para levantar a escola. E o tio Pedro é um missionário desses aí. Ele vai para o Togo, para o Tahiti, só esses lugares de extrema pobreza, gente. Ele vai em lugar que o pessoal lá é tão pobre que o povo pobre não tem consciência da própria pobreza. Já viram isso? Porque o pobre aqui no Brasil, ele é pobre, mas ele vê um rico passando num carro novo. Então ele fala, eu sou pobre, mas aquele cara ali é rico, porque ele está num carro bom. Lá, em alguns lugares na África, a pessoa é tão pobre, pobreza que eu digo lá é pessoa que faz sopa com osso de resto de comida para comer. Então, e a água é meio, tem até pedrinha junto. No Togo tem alguns lugares assim. Mas eles são tão pobres que eles não têm consciência que tem gente que come melhor que eles. Eles acham que todo mundo vive daquele jeito. E o tio Pedro já foi algumas vezes para o Togo, e o tio Pedro foi para o Togo dessa vez e foi lá na nossa igreja dar uma palavra. Inclusive, se você colocar no YouTube, se vocês colocarem tio Pedro, no YouTube tem várias palavras que ele dá e ele conta das missões dele. É um barbudo e tal, mas assim, muito interessante as missões que ele faz, no Tahiti, na África e tal, e é sempre aqueles lugares de muita miséria. E o tio Pedro foi lá e um irmão da nossa igreja se empolgou, um irmão jovem meu, e aquele cara que topa tudo, e se empolgou com uma missão na África e foi para a África. Quando ele voltou lá do Togo, ele foi para o Togo. Ele trouxe as fotos, irmão, tinha foto dele fazendo tijolo, fazendo isso. Eu falei para ele assim, rapaz, como é que você vai lá para fazer tijolo, meu? Isso aí é coisa que a gente já leva daqui. Não tem que ir lá fazer tijolo, você tem que aproveitar a mão de obra lá. Lá a gente tem mão de obra. O que precisa levar lá é o que o pessoal não tem. Você não pode ir lá para fazer tijolo. O tijolo, essas coisas tem que levar, tem que comprar, tem que levar recurso. E aí o pessoal ajuda a construir, porque eles estavam construindo uma igreja, uma escola, um negócio assim. E aquilo mexeu tanto comigo, essa missão dele no Togo, que eu falei assim, pastor, estou querendo fazer uma missão assim, procurei meu pastor. Eu queria montar uma associação que pudesse arrecadar, porque, irmãos, meu filho mais velho frequenta a Presbiteriana de Pinheiros, ele é batizado lá. Vocês já viram a Presbiteriana? Irmãos, tem gente na Presbiteriana de Pinheiros que dá oferta de 1 milhão. Pô. Então, então tem um pessoal que fala assim, vamos levantar essa turma de presbiteriano que tem aí, de outras igrejas também, pessoal de igreja forte, levanta um pouquinho de cada um, a gente vai lá e já constrói todos esses negócios. E o meu pastor falou assim, vamos tomar um café, essa sua ideia é muito boa, tal, mas vamos tomar um café. Marcamos para tomar um café e ele chegou para mim e falou assim, ó, Gessé, o negócio é o seguinte, a ideia sua é muito boa, é de Deus mesmo, é isso aí, missão é isso daí e tal. Mas você não quer me ajudar com uma missão aqui? Eu falei, mas qual que é a missão? A missão é a ONG Espaço Vida. Eu falei, o que é a ONG Espaço Vida? Aliás, eu não falei o quê? Eu vou explicar para vocês o que é a ONG Espaço Vida. Eu nem tinha conversado com o meu pastor ainda. Meu filho mais novo, que hoje está no Canadá, mas ele frequentava com a gente aqui, e ele toda quinta-feira tocava violão, ia tocar violão nessa ONG Espaço Vida. Ele falou, os irmãos vão passar aqui e me pegar. Vamos lá, pai? Eu falei, mas o que é isso? Não, é que lá a gente cuida de dependentes químicos. Eu falei, você tá louco, rapaz. Eu vou ficar na igreja, mas não vou dependente químico? Tô fora disso aí. Não, mas é bom, a gente toca umas músicas, dá uma palavra. Eu falei, não. Chegava, vou estar aqui. Ô, pai, vamos lá? Eu falei, então eu já conhecia. E o meu pastor, nesse dia que nós fomos tomar café, meu pastor falou assim, Gessé, por que você não me ajuda na ONG Espaço Vida? A ONG Espaço Vida, nós estamos com uma chácara lá, eu não tenho ninguém para colocar, a gente está precisando de alguém que dê uma levantada lá, que faça um negócio bacana e tal.
Aí eu falei assim, eu preciso orar para saber, né? Olha só, eu já tinha falado sempre pro meu filho que eu não queria nem saber de dependente químico. Aí o pastor estava me chamando para participar da diretoria da ONG Espaço Vida, porque a ONG Espaço Vida estava levantando. Irmãos, eu sei que eu orei tudo e Deus falou no meu coração, falou assim, GC, é isso aí que você tem que fazer. Não tem nem que pensar. Eu liguei pro meu pastor, eu falei, pastor, eu vou encarar o negócio. Irmãos, eu cheguei lá, era uma chácara, a chácara estava meio judiada e tal, estava com um monte de problema. Assim, eu sei que faltava, tinha às vezes dia que a igreja mandava R$ 1.500, mas tinha um por mês. Mas tinha um administrador lá que ele já pegava os 1.500. Sabe? Olha, uma luta para comprar comida, uma luta. Irmãos, eu cheguei lá e comecei assim, o que está precisando? Eu falei assim, boa, vai ser pouquinho, né? Diz que oferta quando uma mão dá, a outra mão não pode saber, mas eu vou contar aqui para vocês, porque isso é um testemunho e é para a glória de Deus. Eu sei que eu fui para essa ONG, irmãos, eu chegava lá, o que precisa comprar? É tanto aqui, é muda de alface. Eu ia lá e comprava, é isso. O caixa da ONG estava zero. E precisa mais isso, e precisa mais aquilo, e compra comida, e compra não sei o quê. E eu comprando uns pouquinhos, e fui. Então. Irmãos, e o negócio começou a florescer, começou a internar mais gente, começou um negócio, eu comecei a correr atrás dos supermercados para levantar, para ter recurso. O negócio começou a virar. E eu pegava uma montana que eu tenho, eu moro num prédio bom aqui em Limeira. E eu pegava essas verduras que eram plantadas lá, colocava tudo atrás da montana, em caixas, um dia por semana, e eu parava na frente do prédio e mandava o WhatsApp, a gente tinha o WhatsApp da turma dos moradores do prédio, eram 3 torres. Eu mandava para todo mundo e eu falava assim, quem quiser verdura orgânica, porque era orgânico lá, vem, pega na montana que está estacionada lá fora, e o dinheiro, pega o que você quiser, custa R$ 2,50 cada pé, mas eu não vou ficar fiscalizando ninguém. Você pega o que você quer e o dinheiro você põe na caixinha do meu apartamento. Porque eu não tenho tempo para ficar lá vendendo. Irmãos, nossa, mas essas verduras mas fizeram um sucesso tão grande. E o pessoal comprava. Tinha gente que deixava oferta lá, que eu não sabia nem quem era. Já teve dia que eu cheguei lá, peguei uma nota de R$ 100 para a ONG Espaço Vida. E eu colocava os negócios. Depois, se vocês quiserem, eu mando no zap para vocês todos. Irmãos, eu sei que nós conseguimos acertar tudo lá. Arrumamos uma outra chácara linda, uma chácara espetacular, com piscina, um lugar maravilhoso. Deus preparou um outro lugar que a gente pagava 3 mil de aluguel lá, passamos a pagar 2.500 nessa outra, uma chácara o dobro de tamanho, coisa mais linda, chácara lindíssima, assim, um negócio de Deus mesmo. E eu sei que nós mudamos, nós fizemos tudo isso, e assim, olha, e nós fizemos um acampamento, em novembro do ano passado, nós fizemos um acampamento da igreja lá. Irmãos, onde que vocês já viram um acampamento de igreja dentro de uma clínica de reabilitação de usuário? Eu falei assim, é só meu pastor que é doido mesmo. Porque, irmãos, qualquer um, quando você fala assim, você fala, tem uma clínica de reabilitação, chama comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica, todo mundo acha bonito. Mas você fala assim, não, leva suas filhas lá, vamos fazer um acampamento. Ninguém vai, gente. Ninguém quer. Mas o acampamento foi maravilhoso. O pastor Manuel, que deu palavra lá nos 3 dias, é um pastor de Itamonte, da presbiteria de Itamonte, em Minas Gerais. Mas um homem abençoado de Deus. E assim, um pastor que tem uma história de vida fantástica. Esse pastor foi travesti, ele foi gay, foi travesti, E hoje ele é um homem de Deus, uma palavra espetacular, um cara convertido. Aliás, eu tenho os vídeos também do pastor, posso passar para vocês, assim. Mas, irmãos, o acampamento nosso, em novembro, lá, acampamento da família. Acho que é o único no Brasil, o acampamento da família feito numa comunidade terapêutica que acolhe dependentes químicos. Lógico que a gente separou eles ficaram numa casa, a parte da igreja, os outros que ficaram acampados ficaram um pouco. Irmãos, mas foi uma bênção. E eu sei que é o seguinte, no final, agora em 2020, eu falei assim para eles assim, eu não vou poder me dedicar totalmente ao tempo, então me afastei um pouco.
E também eu cheguei à conclusão que a minha missão lá também já tinha sido concluída, preciso deixar outros participarem, estão participando e tal. Mas, irmãos, o que eu falo é o seguinte, o propósito de Deus lá desde trás, desde cuidando, fazendo, trazendo, foi tudo isso que foi me movendo até hoje. Graças a Deus, hoje, sabe, meus filhos, todas essas coisas que eu fui fazendo pro reino de Deus, no louvor, fazendo pro reino de Deus na minha conversão, fazendo pro reino de Deus na ONG Espaço Vida, tudo isso daí foi refletindo nos meus filhos. Os meus filhos não passaram por nada do que eu passei. Não viveram no mundo, não são alcoólatras, não tiveram... Tudo menino estudioso, tudo menino que é bênção de Deus assim. Mas foi tudo assim, eles foram vendo a conversão do pai. Eles foram vendo... Sabe, eles não tudo menino, um está no Canadá hoje, o mais novo está no Canadá, estuda e trabalha lá, já se vira sozinho com o trabalho dele, mantém o estudo, mantém tudo. Um outro, o meu do meio, é engenheiro na Ford, lá na Bahia. E o mais velho trabalha no metrô em São Paulo, que é o casado. E agora, 2 semanas atrás, ele me deu a notícia que eu vou ser avô. Então, irmãos, assim, eu só posso agradecer tudo que Deus fez, assim, me alertando, me direcionando, me trazendo, me chamando. E o que eu gostaria de falar para os irmãos é o seguinte, não deixe o chamado passar. Não diga não. A vontade de Deus, eu costumo falar numa reunião de oração que a gente tem, eu falo assim, olha, obedecer à vontade de Deus é uma questão de inteligência. Não precisa mais nada. Obedecer à vontade é uma questão de inteligência. Por quê? Porque a vontade de Deus vai ser feita de qualquer jeito. Quer você queira, quer não. Agora, se você entender que você precisa fazer a vontade de Deus e que você vai fazer a vontade de Deus de qualquer jeito, é melhor você fazer com amor, com alegria. Porque se você, cada vez que você fala, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, a vontade de Deus vai ser feita. Então, a minha palavra para os irmãos hoje aqui é que permaneçam firmes. Aqueles que ainda não conheceram Jesus com profundidade, não se entregaram a Ele, não façam isso sozinhos. Sabe, um momento, às vezes tem um momento da vida que a gente passa tanto aperto que você tem que falar assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. Se tranca no quarto e chora, e esclarece, tira as dúvidas, fala assim, Deus, eu não gostei disso, o senhor está sendo maldoso comigo, o senhor está me triturando, porque, irmãos, a certeza que a gente tem é que a palavra de Deus, a vontade de Deus é boa e agradável e perfeita, como está escrito nas Escrituras. Não tenham dúvidas. E a vontade de Deus vai ser feita de qualquer jeito, porque Ele é Deus, gente. Então não adianta a gente ficar teimando. Muitas vezes eu não vou, porque crente diz, não, Deus já tinha falado, você vai, você vai. Então, me chamou. Graças a Deus eu pude conhecer, eu pude ser tocado pelo Espírito Santo. E realmente, irmãos, a nossa vida é constante. A nossa caminhada, o nosso crescimento é constante. Nós estamos em crescimento, em conhecimento, em estatura. Para quê? Para que um dia nós para que um dia nós possamos comer alimento mais sólido. Alguns já estão um pouco mais para frente, já dá para comer alimentos mais sólidos. Outros estão começando agora no Evangelho, precisa começar do início. Mas o que eu sou testemunho vivo de que Deus realmente transforma. E eu conheço bastante gente transformada e que Deus realmente cuida dos seus. Nessa pandemia, Ele tem cuidado de nós, tem cuidado dos irmãos, tem cuidado daqueles que a gente... de muitas das pessoas que estão firmes com Deus. Irmãos, e não vamos ter medo, porque isso daí está escrito nas Escrituras, que muitas coisas virão, e nós vamos ter que passar por muita coisa ainda. Mas aqueles que estão firmes no Senhor, esses estarão salvos. E se eu puder cantar uma canção para a gente finalizar e orar?
Essa aqui também é uma nova. Eu não sei se aquela lá não era nova. Essa aqui é mais nova, mas tem um coral, irmãos, que eu tive o privilégio. Irmãos, olha, eu não posso reclamar de nada, porque eu tive muitos privilégios. Assim, Deus me abençoa demais. Mesmo tendo passado por cada perrengue, minha vida, quando eu era adolescente, eu vendia batata na feira, lá em São Mateus. O pessoal que é da Penha aí conhece. Eu morava lá em São Mateus, frequentava a igreja apostólica lá na Vila Carrão. Lá na Conselheiro Carrão, tinha uma filial. Então, eu morei um tempo lá do lado do Roberto Camões e da Norma. E depois meu pai comprou uma casa lá perto de São Mateus, eu fui para lá. Então eu vendia batata na feira, meu pai era muito pobre, a gente não tinha carro, não tinha nada. Mas Deus, de um tempo para cá, irmãos, vem me abençoando tanto. Então, mas por que eu estou falando isso? Porque eu tive o privilégio de conhecer uma igreja que ela chama Tabernacle Core, e ela é no Brooklyn, em Nova York. E assim, eles têm um coral muito, muito bacana. E eu tive a oportunidade de já ir lá tal. E eles cantam essa música em inglês, mas essa música já tem em português também. Então é um coral tão espetacular. Se vocês também uma hora quiserem, eu vou passando aí o YouTube dessas, mas só que as músicas são em inglês, são Igreja Evangélica, Fé no Único Senhor e Salvador, não tem nada de... Mas assim, um coral maravilhoso. E eu gosto de ouvir as músicas de lá, e essa música tem cantada lá por eles, mas e tem em português. Então não sei se os irmãos conhecem, mas é muito interessante. Eu vou cantar. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Amém. Posso orar? Senhor Deus, graças te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco, Senhor.
pelo teu sacrifício na cruz, isso que nos trouxe a vida, isso que nos trouxe para junto da sua misericórdia e graça. E pela graça do Senhor nós somos livres, nós somos salvos, nós estamos cada vez mais próximos de Ti, Senhor. E é isso que nós almejamos, porque sabemos que debaixo das Tuas asas é que estamos protegidos, é que estamos curados, é que estamos em proteção, Senhor. Abençoa nossos irmãos, abençoe a nossa comunhão, Senhor. Que essa comunhão, embora seja virtual, seja por meios eletrônicos, mas que essa comunhão possa perdurar, que pessoas possam ser curadas, pessoas possam ser salvas e pessoas possam ser libertas, Senhor. Nos dê a Tua bênção, Senhor, nos dê a Tua proteção. Nós te agradecemos por tudo. Oramos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém.